O Agenda Econômica está de volta, conversando sobre os impactos da legislação trabalhista brasileira na geração de empregos, especialmente em momentos de crise. Nosso convidado é o doutor em Economia pela Universidade de Brasília, Carlos Alberto Ramos. Vamos ouvir também a opinião de 2 senadores sobre o tema. Eu não tenho dúvida que a partir do momento que nós tenhamos uma legislação onde o trabalhador e o empregador possa sentar na mesma mesa e negociar, eu tenho certeza que todos os lados vão ganhar, principalmente o Brasil. Não tem cabimento, não se sustenta o negociado prevalecer sobre o legislado, porque acaba desvirtuando um princípio elementar do direito do trabalho, que é a proteção do hipossuficiente. Professor, no bloco anterior a gente terminou falando da necessidade de haver aí de fato uma negociação entre os setores empresariais e de trabalhadores. Como é que você acha que a gente pode fazer, que é possível fazer no Brasil essa negociação entre as partes para que ninguém se sinta lesado numa possível reforma trabalhista? Bom, como acabei de falar, eu acho que em todos os países do mundo, quando você trata de modernizar ou alterar a legislação trabalhista, você vai encontrar algum tipo de resistência, ou seja, de crítica por parte do movimento sindical e dos trabalhadores. Tá? Então, necessariamente, qualquer mudança tem que passar por um processo de negociação com o mundo sindical, com o mundo do trabalho. Tá? Para que, de alguma forma, eles defendam seus interesses, porque significa ou não significa que tem que ficar explícito que você pode ter interesses que estão em conflito entre capital e trabalho. Mas isso não significa que você não possa alterar ou estabelecer um marco legislativo que faça que esse conflito não penalize a economia em termos de ganhos de produtividade. Tá? Ou seja, a gente não pode negar que pode existir um conflito, existe conflito entre capital e trabalho. Tá? Mas o mundo do trabalho sindical, sindicatos, o mundo sindical tem que participar desse processo de negociação, primeiro, da nova legislação. Depois que essa alteração, que geralmente o mundo dos empresários sempre acha que tem que prevalecer a negociação sobre a legislação, tá? Você tende a privilegiar a negociação sobre a legislação, ou que a negociação de alguma forma possa alterar a legislação, esse é o argumento deles. Então, essa negociação se tem que fazer com um trabalhador, de alguma forma, com algum tipo de poder de negociação. Sim, porque são 2 coisas. Uma coisa é você mudar a legislação, que todos reconhecem que é precisa ser atualizada. A outra coisa é, de fato, que é quase um mantra entre as entidades de defesa do patronato, as confederações nacionais da indústria, várias confederações da área produtiva, eles defendem a prevalência do negociado sobre o legislado, ou seja, o que os sindicatos negociem, sindicatos patronais e de trabalhadores negociam, isso tem que valer acima da lei. Isso você acha que não é possível? Não, é possível quando isso de alguma forma é negociado e não é imposto. O trabalhador tem que imaginar que o que ele está negociando não é uma perda de direito, ou em todo caso é uma perda transitória de direitos. Mas como é que se faz isso no momento de crise? Que você falou em perda transitória de direitos. No momento de crise econômica, onde você tem menos geração de empregos, é onde, de fato, vai ser mais arrochada a negociação, para usar um termo muito usado. Por exemplo, eu vou dar um exemplo típico. Agora, o governo acabou, faz tempo, de lançar o Programa de Proteção ao Emprego, onde você tem uma das alternativas, é redução dos salários nominais. O trabalhador perde um pouco de seu salário, não em termos reais, em termos nominais, reduzem o salário, mas tem uma certa garantia de proteção ao emprego. E os sindicatos concordaram. Está certo. E os sindicatos concordaram. Quando você, historicamente, de alguma forma, é uma coisa que era difícil que um sindicato possa admitir redução do salário nominal. Hoje está sendo aceito. Está certo. Ou seja, eu acho que não escutei nenhuma crítica a esse programa do governo de proteção ao emprego, onde financiado pelo FAT, pelos trabalhadores, ou seja, todo mundo contribui um pouco, empregadores, FAT e assalariados, para, de alguma forma, conservar o posto de trabalho. Bom, aí você tem um caso típico de que você, entre aspas, perdeu algum tipo de direito monetário imediato, concreto, porém, você teve apoio ou não teve muita crítica do movimento sindical.
Tá? Então, não significa que você não possa negociar, talvez, jornada de trabalho, férias, algum tipo de benefício que está historicamente consolidado, mas em momentos de crise, o segundo seja a indústria, por exemplo, vou dar um exemplo, a indústria do turismo, tá certo? Tem algumas características que precisaria de uma legislação específica para ela, tem uma sazonalidade muito forte, tá certo? Então você não pode imaginar que a indústria do turismo, um hotel em uma região onde tem um turismo muito sazonal, possa ter a mesma legislação ou a mesma característica das relações de trabalho em uma indústria de carros onde você tem uma sazonalidade que é quase inexistente. Tá? Para isso, de fato, é necessário, então, você acha legislações outras? A legislação que está aí não permite uma contratação de um empregado num hotel que tem, no Nordeste, por exemplo, que tem uma sazonalidade no período de férias. É difícil, por exemplo, a quantidade de horas trabalhadas. Não permite flexibilidade. Ou seja, eu posso querer trabalhar, por exemplo, o problema é, eu vou dar um exemplo, eu posso querer trabalhar 12 horas em um período de sazonalidade muito forte como o turismo e depois trabalhar 4 horas durante o ano. Tá? A legislação trabalhista agora dificulta, porque 12 horas já não permite, já tem que pagar hora extra, já tem que pagar uma série... Jornada noturna. Isso, já tem uma série de problemas que aumentam muito os custos, inclusive chega a não permitir, não, esse tipo de trabalho, quando você ultrapassa certos limites em termos de horas semanais, etc. Muito bem, mas eu posso querer esse tipo de trabalho. O trabalhador pode querer esse tipo de trabalho e depois você negocia em outra época do ano. A legislação hoje não permite isso, dificulta, introduz muito custo desse tipo de coisa. Ou seja, ele está trabalhando como se você não tivesse mulheres com interesses específicos ou particulares, setor turismo, setor na agricultura tem, ou seja, tem muitos setores na sociedade, de alguma forma, em termos de setores econômicos, em termos de atores sociais, se vai diversificando. Então você requer. Agora, o problema é que o trabalhador não assuma com que eu estou trabalhando 12 horas por dia porque estou sendo explorado, tá certo? Que é diferente isso, nós temos situações bem diferentes. Claro, não? uma coisa ele está trabalhando porque ele opta e ele vai ficar alguns meses, talvez, trabalhando 4 horas, por exemplo, ou tendo, em lugar de 30 dias, 60 dias de férias, poder estar negociando. A gente não tem no Brasil o hábito de anualizar as relações econômicas, né? Então, uma pessoa não faz a conta de quanto ela ganha por ano, ou de quanto ela gasta determinada despesa por ano. A gente faz sempre a conta mensal. Alguns setores avançaram em termos de banco de horas, tá certo? Mas os avanços são muito limitados, porque você tem uma legislação muito forte aí, tá certo? Uma legislação que não te permite negociar ou discutir alguns aspectos, que está muito, volto a falar, essa legislação está feita para um período histórico onde a característica eram as grandes unidades industriais, a indústria de transformação, com uma oferta, uma produção relativamente uniforme, com pouca sazonalidade, etc, etc. E o mundo mudou muito, tá certo? Como é que você vê questões como, por exemplo, o trabalho em casa, né, que é comumente chamado de home office? Quer dizer, é uma modalidade muito recente. Pessoas que fazem trabalho intelectual podem não estar necessariamente no escritório fazendo aquele trabalho, até porque às vezes o ambiente, o movimento do escritório não permite, né? Mas a nossa legislação também não permite. Porque aí você pode estar trabalhando na tua casa, podem estar criticando a quantidade de horas que você trabalha, tem uma série de restrições. Mas, por exemplo, a negociação, nesse aspecto, necessariamente tem que avançar, porque você caminha para essa descentralização em termos do trabalho. Quando a gente fala em legislação trabalhista, não dá para não falar na justiça do trabalho. Nós temos uma justiça muito específica, né, que tem uma série de acórdãos, de decisões, tem um histórico aí. Isso. É preciso modernizar também essa justiça do trabalho? Tem que ser uma coisa muito mais ágil, tá certo? Muito mais ágil. Ou seja, você não pode ter um processo na justiça do trabalho que demore 7 anos. Não pode ser. Ou seja, você tem que os processos, os conflitos, mas tem que ter um pouquinho de cuidado, porque os grandes conflitos que vão à justiça do trabalho são, geralmente, hoje no Brasil, são conflitos individuais. Não são grandes conflitos, são conflitos individuais de trabalhadores de baixa qualificação, de pequenas unidades de produção. A justiça do trabalho, a maioria dos conflitos são esse tipo de individuais, não de grandes unidades de produção, nem grandes greves, etc. Aí contorna. Esses trabalhadores são um problema. Por quê? Porque na medida em que eles geralmente não têm sindicato.
tá certo? Então vão à Justiça do Trabalho, e muitas vezes vão à Justiça do Trabalho por conflitos espúrios, por um tipo de ganhar vantagem de curto prazo. Então é uma situação um pouquinho... Mas de qualquer forma, o primeiro passo é que a Justiça do Trabalho teria que ser mais rápida. Falando em termos de legislação, você acha que é possível ou necessário ter uma legislação específica, por exemplo, para micro e pequenas empresas e uma outra legislação para grandes empresas? Bom, nas pequenas empresas geralmente não tem sindicato. O poder de negociação no sindicato é muito menor que nas grandes empresas, tá certo? Então, nas grandes, aí dificilmente você vai prevalecer a negociação nas pequenas empresas. Por quê? Porque você, na medida em que não tem sindicato, aí sim, os trabalhadores podem sentir-se uma parte com pouco poder de negociação, uma relação assimétrica a favor do empregador, tá? Esse é o medo, na verdade, das grandes centrais sindicais, né? Que o pequeno trabalhador, aquele que tem, de fato, menor condição de negociação, seja prejudicado. Não, mas tudo bem, mas aí você tem que ter uma legislação. Aí é um conflito, mas aí você tem que ter uma legislação, tá? Uma legislação que proteja esse trabalhador. Mas que, por outro lado, por exemplo, estamos falando de pequenos hotéis, pequenas pousadas, que são pequenas unidades de produção, mas, por exemplo, tem uma sazonalidade muito forte, tá? Então, o contrato típico do trabalho não é muito funcional à atividade deles. Aí você tem um conflito, mas você poderia estar trabalhando, como em alguns países, por setores de atividade, em lugar de ser individuais por setores de atividade, negociações específicas ou por região. Outra coisa que a gente tem que considerar o Brasil. O Brasil é um país continental, com uma heterogeneidade climática em termos de sazonalidade enorme. Então, você estaria, a variável geográfica, a diversidade, teria que ser incorporada na legislação. Mas legislações estaduais? Pois é, como salário mínimo, você tem, tá certo? Você tem uma legislação nacional e você tem legislações estaduais. Mas, assim como você não pode contemplar uma mesma legislação, não importa seja o setor industrial ou a unidade de produção, estar trabalhando com uma heterogeneidade geográfica tão acentuada como o caso do Brasil, necessariamente leva a que essa variável tem que ser incorporada na legislação. Obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica, professor. Obrigado pelo convite. Bom, na Agenda Econômica de hoje nós conversamos sobre os impactos trabalhistas da legislação trabalhista brasileira na geração de empregos. Você que nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigada. Envie seus comentários para a Agenda Econômica. Entre em contato pelo 0800 61 2211. Se quiser rever este ou qualquer outro programa da TV Senado, acesse nossa página na internet senado.leg.br/tv. Até o próximo Agenda Econômica.